Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo, um podcast do Estadão para você iniciar o dia bem informado com um resumo do jornal, logo nas primeiras horas da manhã. Entre as notícias de hoje, STF iguala salário base de juiz a teto e libera acúmulo de benefícios. Alcolumbre se queixa de pressão para votar a PEC do fim da escala 6x1. E Haaland decide para a Noruega, que agora vai enfrentar a seleção brasileira. Eu sou Alessandra Romano e esses são alguns dos destaques desta quarta-feira, 1º de julho de 2026. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que enquadrou diversos penduricalhos como verbas remuneratórias, pode elevar os salários base de magistrados, promotores e procuradores para cerca de R$46 mil. Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que, na prática, o teto do funcionalismo tende a se tornar um piso informal para essas categorias. Um juiz federal substituto, por exemplo, poderá receber até quase R$13 mil adicionais por benefícios, como acúmulo de jurisdição e adicional por tempo de serviço. Com isso, a sua remuneração pode chegar a quase R$50 mil. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, Edson Fachin, defendeu uma revisão ampla do sistema remuneratório da magistratura e de todo o serviço público. A magistratura brasileira como carreira de Estado, essencial à preservação da Constituição e do Estado de Direito, deve dispor de um sistema remuneratório que seja juridicamente consistente, financeiramente sustentável, nacionalmente uniforme e socialmente compreensível. Fachin afirmou que a discussão não deve ampliar privilégios nem reduzir direitos, mas eliminar distorções e garantir segurança jurídica e previsibilidade aos pagamentos. Não está bom, não é adequada a maneira que algumas autoridades da República estão tratando alguns assuntos que estão pendentes de apreciação no Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou a pressão para acelerar a votação de propostas e afirmou que a PEC que acaba com a escala 6x1 não pode ser usada com objetivos eleitorais. Ele também rebateu os ataques ao Congresso e disse que não aceita ser tratado como inimigo do povo. E não aceito ofensas, agressões e ataques por aqueles que acusavam outrora outra autoridade e que agora estão fazendo a mesma coisa com o presidente do Senado agora e que no ano passado fizeram com o presidente da Câmara dos Deputados, colocando um carimbo como o Congresso inimigo do povo. Michele Bolsonaro anunciou que deixará a presidência do PL Mulher para cuidar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. A decisão acontece depois da crise com o senador Flávio Bolsonaro, que expôs o racha na família e no partido. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, elogiou o trabalho da ex-primeira-dama e afirmou respeitar a sua escolha. A saída também acontece em meio à pressão de aliados para reduzir o desgaste político da legenda. A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve a cidadania automática para crianças nascidas no país ao derrubar um decreto de Donald Trump que restringia esse direito. A decisão preserva a interpretação em vigor há cerca de 150 anos. O presidente classificou a sentença como lamentável e prometeu tentar mudar a regra por meio de uma lei no Congresso. O Papa Leão XIV fez um apelo para que a Fraternidade São Pio X desistisse de ordenar 4 bispos sem autorização do Vaticano, alertando que a medida configuraria um cisma. O grupo manteve a decisão e pediu a bênção da Igreja, repetindo um impasse semelhante ao que levou à sua excomunhão em 1988.
Esse caso é considerado o primeiro grande desafio do pontificado de Leão XIV e pode resultar em novas sanções canônicas contra a fraternidade. Notícia no seu tempo. Lovely ball for Berg, for Haaland. Oh, what a goal. Had to be him. A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, depois de vencer a Costa do Marfim por 2-1. Haaland marcou o gol da classificação e chegou ao 5º no Mundial. Brasil e Noruega se enfrentam no domingo, às 5 horas da tarde. O duelo também coloca em jogo o tabu de a seleção brasileira nunca ter vencido os noruegueses. Lucas Paquetá está fora das oitavas de final da Copa do Mundo depois de ter confirmado uma lesão muscular na coxa esquerda, que foi sofrida durante a vitória sobre o Japão. Em contrapartida, Rafinha voltou a treinar no campo e aumentou as chances de reforçar a seleção. Hoje o Mundial terá mais 3 jogos. A Inglaterra enfrenta a República Democrática do Congo a 1 hora da tarde. Depois, às 5 da tarde, a Bélgica encara o Senegal. E às 9 da noite, fechando a programação do dia, os Estados Unidos recebem a Bósnia e Herzegovina. Essa foi mais uma edição do Notícia no seu tempo. Esse podcast teve montagem e finalização de Mônica Herculano e o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Você confere essas e outras notícias em estadão.com.br e nos canais digitais do Estadão. Um ótimo dia para você e até amanhã. Você ouviu Notícia no seu tempo. Estadão apresenta o podcast No Ritmo da Vida, com Antônio Penteado Mendonça. Uma série que trata de diferentes aspectos do cotidiano, com temas que buscam melhorar a qualidade de vida e as expectativas das pessoas, entrevistando convidados renomados para tratar dos mais variados assuntos do dia a dia. Novos episódios sempre às terças-feiras, disponíveis nos canais do Estadão e da Rádio Eldorado no YouTube e em áudio em todas as plataformas digitais. Uma realização da Rádio Eldorado com patrocínio de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras.